Sim. 5h da manhã. Boa noite, sejam todos e todas bem-vindas, e vamos aí iniciar nossa atividade com a Leonilda aí, que vai fazer a nossa oração. Vamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele possa conduzir toda a nossa vida, a nossa noite, né? Que seja bastante frutuosa para todos nós. Peçamos ao Espírito, depois rezaremos uma Ave Maria. O Papa sempre colocou que ele nunca esqueceu de Maria. Desde o início de sua vocação, Maria era aquela que ele sempre estava colocando nas mãos dela todas as situações alegres e difíceis, mas que Maria acompanhava ele em todos os momentos. Por isso que ele pede, né, para ser enterrado mesmo na Basílica de Santa Maria, né? Então, é algo que, eu diria assim, Maria é a centralidade de nossa vida também, né? Como mãe, como companheira, como consagrada de todos os tempos. Então, peçamos ao Espírito e a Maria que possa nos conduzir, né, nesta noite, que possa conduzir também toda a igreja, nesse momento de expectativa, de alegria também e de esperança, né? Como diz o texto, não percamos a esperança, esse ano jubilar é justamente isso, né? A esperança não decepciona, então que a gente também não possa, não percamos a esperança para esse ano, né? Jubilar e por todos os acontecimentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Maria possa nos conduzir, possa passar à nossa frente a todas as situações de trabalho, de projetos de vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, antes de começar, né, a gente queria dizer que justamente esse projeto sócio-transformador faz parte dos nossos projetos, né? São 3 projetos, vocês também podem, saiu agora o vídeo, né, também para vocês conhecerem, e tem o projeto, então, Vocação Formação, né, e a Carla está da equipe, né, coordenando, depois a evangelização estou coordenando, e agora nós estamos com aquela, ali na Universidade Franciscana, trabalhando a questão, mesmo que também é o tema da campanha da Fraternidade, Ecologia Integral. Depois a Nelma é a missão, então ela trabalha na questão da missão. Aí o sócio transformador é muito importante também, né? Quem coordena é o professor Clemente, porque dá uma visão. Então, até para nós podermos fazer uma missão, trabalhar na nossa missão, a gente tem que ter uma consciência da realidade que nós estamos, né? Então, as várias fases. Então, que a gente possa ter um bom encontro hoje, né?
possa nos ajudar a abrir caminhos e horizontes. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, só indo nessa linha de que a Moema colocou, nós temos aí uma equipe que organizamos essa atividade, que somos responsáveis, e nós pensamos numa forma de estar aqui hoje. Eu só não vou citar o nome de todos, porque se eu citar eu posso esquecer de alguém, mas nós somos uma equipe grande, que estamos trabalhando, sócio-transformação e a profecia, que tem ali a Geuci, que faz parte, que nós dois estamos nesse comando dessa atividade. E essa live, ela também, pensar que sócio-transformação e a profecia, ela está situada aí pelo menos em duas encíclicas do Papa Francisco, né? Que é a Fratelli Tutti e a Laudato Si, né? Um vai falar aí sobre a questão de vivermos como irmão, mas também de respeitar a natureza. E é nelas duas que nós encontramos o que é transformação, né? O conceito de transformação e de profecia, nós estamos trabalhando, está por trás dessas duas encíclicas, porque elas estão trabalhando no campo das relações humanas, na questão de transformar o mundo de uma forma na linha da justiça e da paz, que é um pouco aquilo que o Papa Francisco nos colocou e nos recomendou várias vezes para a gente buscar uma sociedade mais justa e pacífica. E aí nós começamos a pensar nisso, de que jeito o consagrado secular pode atuar nesse campo para transformar a sociedade, transformar as coisas. E aí nós resolvemos, então, que a gente ia começar essa conversa, essa sensibilização, essa prosa, é mais uma prosa entre nós do que qualquer outra coisa, pelo testemunho prático de algumas pessoas. Então, nessa noite, nós escolhemos 3 pessoas, depois elas também se apresentam melhor. Então, nós escolhemos o tema pessoa com deficiência, quem vai falar para nós hoje aqui vai ser a Maria Lúcia, a violência contra a mulher vai ser a Maria Aparecida, e a educação e ecologia vai ser o Wagner. Cada um deles terão 10 minutos que o Marcos vai controlar. Tá? Aí fala os 10 minutos, depois disso, a gente vai abrir um espaço para pergunta, para conversa, para aprofundamento, depois dessas 3 colocações. E nós vamos ter mais umas 2 ou 3 lives sobre essa temática, porque a nossa ideia é criar uma sensibilização entre nós. E nós achamos que a melhor forma de sensibilizar é pelo testemunho. Então, a gente vai começar pelo testemunho e depois nós vamos avançar, tá bom? Agradeço também, já antecipadamente, a presença de todas vocês e todos, e também das 3 pessoas que aceitaram prestar esse serviço para nós, porque não é fácil você estabelecer isso, tá? Então, já para nós darmos início, a gente poderia começar aí com a Maria Lúcia, ela poderia se apresentar um pouquinho e fazer a fala dela, do que ela tem que discutir, e aí controlando o tempo junto com o Marcos, tá bom? Podemos começar? A Maria Lúcia já está por aqui, eu tinha visto, mas agora não estou enxergando. Sim, estou aqui, ó. Tem cabelo. A palavra é sua, Maria Lúcia. Pronto, eu sou Lúcia Torres, eu sou consagrada secular e fundadora e presidente do La Fonte da Fraternidade, né? Essa entidade da sociedade civil, junto com nossas irmãs. Missão do nosso Instituto Secular, que é o nosso carisma, é justamente voltado para as pessoas com deficiência, na sua evangelização,
fundamos esta casa para crianças e adolescentes, né, em de 0 a 5 anos, e entre esses, aqueles que são mais graves, aquele de São Caetano, que é um bairro permeado, né, na periferia, alto índice, tudo aquilo que a gente possa imaginar. No microfone. E a partir de 2016, o La Fonte da Fraternidade passou a ser uma residência inclusiva. Inclusive, ela é a primeira e única na Bahia e em Salvador, onde acolhemos jovens e adultos, que praticamente são os mesmos, que cresceram, se tornaram jovens e adultos, como são sem referência familiar, permanecem aqui, justo dos 18 aos 59 anos. Mas temos até então um de 64 já, por questões de relação afetiva e de problemas, né, de saúde, como tem a curatela de todos eles. Então, a gente permanece com o João. Porque se João sai daqui, a gente sabe que o João morre. E estamos nessa luta, não é? Unida a outras entidades também. Já começa a falar desde já, ou o pessoal vai se apresentar primeiro? Não, você já pode falar, viu, Maria Lúcia? Pronto. Então, o La Fonte da Fraternidade, que é fundado em 2003, né? Fizemos agora 22 anos nessa missão, aqui junto a essas crianças, adolescentes que são jovens e adultos, como eu falei, e que residem, que moram. Mas temos todos os nossos projetos que a gente atende outras pessoas com deficiência aqui no lar, né? Temos tantos outros projetos também. E estamos envolvidas também, não é? A gente caminha em rede com as outras OSCs e fazendo parte também dos conselhos, seja a nível municipal, como a nível estadual, com PED, COED, Conselho Domiciliar Escolar, Conselho de Assistência Social, porque se nós temos a nossa vocação, a nossa missão de sermos no mundo sal e luz, a gente não pode, como diz mesmo o Papa Francisco, a gente tem que estar do lado e junto àquelas pessoas mais vulneráveis. E essa é a minha missão desde a minha juventude, desde a minha adolescência. Sempre os mais pobres na comunidade foram aquelas pessoas a quem eu sempre mexia muito comigo, principalmente pessoas com deficiência, que era tão raro a gente ver, não é, nas ruas, mas eu conhecia algumas pessoas na minha comunidade, porque eu visitava muito. E com isso foi crescendo, né, pela vocação, pelo chamado, essa missão de ser sal e luz, de ser vez e voz daqueles que não têm, e de trazer para o centro estas pessoas, porque são dignas de filhos de Deus, com todos os direitos e deveres também, claro, mas que a gente corre atrás para que nada seja feito sem eles. Tudo sobre nós com nós. É assim que o pessoal fala, né? As pessoas com deficiência. Então, estamos aqui nessa lida, nessa luta. Não é fácil, porque nós sabemos que quando você toma esta bandeira de estar com os mais pobres, também a gente é excluído. E a gente experimenta isso todos os dias. Mas a gente tem a certeza plena de que, eu digo sempre, o estatuto do La Fonte da Fraternidade, ou das pessoas com deficiência, e também as nossas diretrizes, é o evangelho que nos norteia. Eu dizia isso quando estava também na vida conventual, né, 20 anos praticamente em uma congregação italiana, eu dizia, não, eu vim para o segmento de Jesus, e continuo dizendo isso.
Para mim, em primeiro lugar, está o Evangelho. Então, quando eu escuto o Papa Francisco, que sempre dizia também isso, né? E a gente tem que viver essa alegria do Evangelho. Então, para mim, me confirma a cada dia na minha vocação, que esse é, de fato, o caminho. Então, tem as fotos, aí tem a casa nossa, não é? A nossa missão, que é essa aí de acolher, não é? E garantir que não é fácil, de forma integral e multidisciplinar, com antes de passei 10 anos lá nas obras de Irmã Dulce, era o tempo dela, claro, e a gente sabe que as pessoas com deficiência têm que ter dignidade. Então, ter uma residência para 10 pessoas sempre foi, mesmo criança, adolescente, e não depósito de pessoas com deficiência. É isso aí, a nossa vida, de estar com essas pessoas, fazendo com que eles sejam os protagonistas, né, da sua história, sejam os daqui de dentro, como todos aqueles que estão lá fora. E não é fácil, porque a gente sabe que é tudo com muita dificuldade, né, mesmo a questão das parcerias que a gente faz, né, com o poder público, não é fácil. A gente, né, sobrevive e vive de vocação, de doações também, né, da comunidade, das comunidades, e é isso aí. Mas essa participação nos conselhos, isso é urgente e isso é o papel nosso como consagrado e consagrada também. Às vezes eu falo muito na crisbase. Está na catequese é importante? Sim. Está na comunidade é importante? Sim. É de lá que a gente recebe a força. Mas a gente tem que estar numa igreja em saída sempre. Na arquidiocese, né, eu faço praticamente da vida consagrada articuladora. Hoje mesmo nós teríamos uma live, dando continuidade à terceira live de preparação à jornada nossa da vida consagrada, mas aí por conta disso aqui, que só hoje pela manhã eu entrei em contato com o Marco tinha entrado em contato comigo, mas não conseguiu, porque vocês estão vendo, eu estou fazendo quimioterapia, estar hoje aqui não é brincadeira, é por amor à vida consagrada. Hoje já tive também outras intervenções, mas eu digo, não abro mão da minha vida consagrada, porque é isso que me faz uma mulher feliz. Feliz na minha missão, feliz no meu trabalho, feliz de por viver o Evangelho, como disse Papa Francisco. Então, independente de dificuldades, a gente sobrepõe. Porque a vida está em primeiro lugar. O ser humano é em primeiro lugar. Mas sou muito feliz como consagrada secular, de estar no mundo sem pertencer a ele, com essa missão, né, de estar junto às pessoas que são muito marginalizadas, as pessoas com deficiência, começando nas famílias mesmo. Todo um trabalho que a gente faz também de acompanhamento, de visitas e muito. O movimento também das pessoas com deficiência, a gente tem uma fraternidade também, que ela está em todos os continentes e praticamente no mundo, e a gente tem a nível nacional, a nível regional, a nível de núcleo. É todo um trabalho que a gente tem com as pessoas com deficiência, que é o foco nosso, porque é o nosso carinho. Já vai de 10 minutos? Passa de 10? Como é que é? Completou agora, Lúcia, 10 minutos. Então, sim. Tá joia. Muito obrigado, Lúcia, e pela sua ter compartilhado e compartilhado conosco a sua experiência, muito enriquecedora para a gente pensar a consagração secular e o processo de transformação. Então, agora a gente passa para a Maria Aparecida.
E você foi em cima dos seus minutos, viu, Maria Lúcia? Bom, eu sou Maria Franco, É Maria Franco? Maria Aparecida Cavalcante de Albuquerque Franco, Maria Franco, Maria Franco, do Instituto Nossa Senhora da Anunciação. Eu vou falar sobre o CIEMPAR, então eu fiz um material para a gente conhecer um pouco, ver se dá tempo de falar. Então, o CIEMPAR é um Centro Integrado de Apoio à Mulher Vítima de Violência de Pouso Alegre e região. É uma instituição que nasceu há 25 anos, partindo de duas irmãs. Esta é a irmã Neuza, que é e essa outra que está sentadinha aqui no canto, né, com o colar, é a irmã Heloísa, da instituição, da Congregação Sagrado Coração, missionárias, Jesus Crucificado. E elas começaram a instituição porque Pouso Alegre não tinha nada para mulheres, né? nenhum trabalho. Começaram e nós fomos nos inserindo, né? Então, por quê? Porque a questão de que foi feito o estudo, né? A questão da sociedade, de fazer com que as pessoas entendessem que a sociedade vem estruturando o conceito patriarcal que precisa ser mudado. Então, que as leis, convenções, conceitos morais, estrutura familiar, a mulher não participava de nada, né? Ou pouco participa hoje. E tudo é elaborado por homens. E pensando nesses interesses, né, e necessidades, esquecem de perceber que a mulher tem o mesmo direito e os mesmos deveres do homem, né? Entre outras coisas. Isso muito, muito de maneira bem simples. Então, nasceu em 2002, e o CIEMPAR assume uma linha de ação que é realizar na cidade um trabalho que constitua em um centro integrado de apoio à mulher. Mas esse centro integrado foi feito para Pouso Alegre e, de repente, foi necessário atender a região. Então, atende-se regiões também. E a gente sempre fala, né, que é preciso perceber que a violência, não pode, por menor que seja, ela dói, né? Então, a gente trabalha muito essa questão de entender os tipos de violência. A pessoa violentada e não sabe que está sendo violentada. O atendimento à mulher vítima de violência, nós oferecemos apoio jurídico, psicológico, social. Temos pessoas que atendem na área de psicologia, 2 psicólogas, 2 advogadas. Eu atendo como psicanalista e psicopedagoga, e tem assistente social, que também é do nosso instituto. E tem muitas donas de casa que participam conosco. Então, nós somos voluntárias, né? E é uma equipe muito disponível, muito. E foi criada uma casa de atendimento, que as irmãs mesmo oferecem para nós o local, onde é feita a entrevista inicial. Assim, a questão de ouvir. Deixar a pessoa falar a primeira coisa, né? Quando se fala, pode-se trabalhar o que está se sentindo. Então, foi criada a casa de atendimento, e daí acontecem os encaminhamentos. Ou vai para a psicológica, social, para a delegacia, quando precisa, para o jurídico, ou outros apoios de prefeitura. Então, nós temos convênio, né? Nós temos a ação junto a outras instituições, Conselho Tutelar, a Faculdade de Direito, que é um grande trabalho que a gente faz junto, eles nos apoiam muito, a Univas, que é uma faculdade onde tem medicina, e o pessoal trabalha com a gente também, UNA, o CRAS, o CREA, o CEAPA, que recentemente tem aqui em Pouso Alegre, é um programa de mediação de conflito, e a gente tem contato direto com eles. As escolas municipais, qualquer tipo de escola, empresas, a CIPO Mulher, o órgão de saúde, e toda parceria que é possível, a gente entra no jogo, né? Para que nós tenhamos suporte. Então, nós sempre usamos o tema, né? Que somos diferentes, mas não desiguais.
que a mulher perceber, né, que ela tem esse direito, né? Nós somos iguais, não diferentes. E nossa luta não é contra os homens, nós trabalhamos com os homens também para eles perceberem isso, né? Nós não lutamos contra os homens, mas é sim lutamos por justiça e igualdade. Igualdade na diferença, né, entre homens e mulheres. Porque ser diferente não pode ser a condição de inferioridade social. Isso é uma grande busca para nós, né? É um grande foco no nosso trabalho. Então, a gente mostra muito para a sociedade que não se pode se maquiar. Não tem desculpa para nada que possa justificar a violência, né? E a gente faz muito isso para fortalecer essa liga. E passando, né, qual que é a violência doméstica, antes de falar aí, eu quero dizer para vocês que um susto que eu tive muito grande, trabalhando com crianças, né, que têm transtornos, eu comecei a perceber as mães não falavam, as mães ficavam caladas o tempo todo e encolhidas, muitas delas. E procurando saber por quê, porque o marido dizia que ela era culpada do que tinha problema, sabe, que a genética é só dela. Então, essa mulher está sofrendo violência e não sabe que está sofrendo violência. Ela é acusada o tempo todo que o filho tem problema, né? Então, a gente começa a trabalhar essa questão que qualquer ato de conduta, ela pode causar dano ao sofrimento físico, é violência, a pessoa tem que entender isso, né? Não é só o sexual, mas todo tipo de violência, violência física, psicológica, sexual, violência moral e patrimonial. Por incrível que pareça, o patrimonial é um dos grandes problemas, um dos grandes causos, né? Tira-se tudo que a mulher tem e tira o material que ela tem, a vida dela. Então, as violências que eu falei aí, já pode passar, por favor? Onde essa violência aparece, né? Era um grande questionamento nosso. E a gente não percebe, às vezes, que ao nosso lado tem gente sendo violentada, né? Então, a gente perceber que é no lar, no trabalho, na comunidade, na vida pública, na política, no acesso ao emprego, os bens à terra, serviço de saúde, educação, justiça, mídia, nas religiões. Né? Quantas vezes a pessoa é violentada dentro do próprio grupo de religiosidade? A gente fala muito que a violência pública acontece no lar, não só no lar, né? A gente sabe disso. Aqui eu tenho os dados, mas depois, se der tempo, eu fiz uma pesquisa hoje sobre a quantidade de pessoas que são violentadas em alguns estados também do Brasil. Então, se der tempo, eu gostaria de mostrar, né? Mas mais de 21 milhões de mulheres sofreram violência em 2024. 21 milhões de mulheres, é muita coisa, né, gente? Agora, quais os motivos que levam, né, a pessoa a esconder a violência? É a vergonha, o medo, a descrença, a pobreza. A pessoa vai separar do marido, quer separar, mas tem medo porque não tem dinheiro para nada. E o marido já arrebentou até a máquina de costura que ela costurava, por exemplo. Então, essa questão da vergonha, do medo, da descrença e da pobreza. É o medo de largar o marido porque não tem meios de sobreviver. Esses e outros motivos têm levado mulheres, crianças, jovens, adultas e idosas a sofrer situações e um sofrimento muitas vezes mascarado. É interessante isso, né? A pessoa tem medo de falar, ela mascara. Então, é preciso que a gente também esteja atento para perceber ao nosso lado quem está sofrendo. Mais de metade das mulheres assassinadas são vítimas de seus parceiros. E é interessante que a pessoa acha que vai melhorar, né? Não se separa esperando que melhore e a coisa piora. Aprendizado sobre o problema. Já é tempo de os homens entenderem que violência contra a mulher não é sinal de força,
A gente sabe que o homem tem muita força, né? Força física. Que seja só isso, né? Que não use a força para agressividade. Entender por que alguns homens são violentos. Violência é coisa que se aprende, e os homens aprenderam isto por causa da nossa própria sociedade. Homem não pode chorar, homem não pode ser como que eu vou dizer, uma palavra bem simples, né? Não ser obedecido. O homem falou, tem que se obedecer. Infelizmente, isso acontece ainda hoje. Está terminando meu tempo? Falta 2 minutos. Tá. Então, faz diferença acabar com a indiferença. Eu gostaria de terminar com isso aí. Não há direitos humanos sem concretização do direito das mulheres. Não há direitos humanos, porque não existe casamento que possa sobreviver, não existe filhos que possam sobreviver com essa violência. Né? Quando falo da violência da mulher, eu sempre arrasto o carrinho, né? Não é só a mulher, é a família da mulher, a família do homem, os parentes que sofrem, as crianças que sofrem, crianças que se escondem embaixo da mesa com medo do pai. Então, eu gostaria de parar aí com essa parte, depois a gente tem muito que falar sobre o que eu consegui depois, de estatística. Tá? Posso terminar aqui. Falei muito, João? Não, falou dentro do tempo também. Está de parabéns, mostrou uma experiência importante, linda, de como viver a vida consagrada, e um dos maiores dilemas, que é a situação das mulheres hoje no Brasil e no mundo. Parabéns, aí vocês cumpriram aí, ó, as duas cumpriram o tempo em cima aí. Então, vamos passar agora para o Wagner, que vai falar com a gente sobre a questão da educação e a ecologia. Wagner está por aí. Boa noite, gente. Como o João disse, meu nome é Wagner, eu sou do Instituto Catequético Secular São José, mesmo Instituto João Clemente, e também participo dessa equipe aí de organização desse trabalho bonito, sócio-transformador e profecia. Eu trouxe aí, que o Marcos está ajudando a passar, vai passar durante a minha fala, umas fotos dos trabalhos que a gente realiza na escola, né? Eu sou formado em filosofia, em direito, e hoje eu sou mestre em tecnologias ambientais. Então, eu faço todo um trabalho com os meus alunos, e ele específico dessa escola que eu vou mostrar, que é uma escola na zona rural aqui da minha cidade, que é a cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, um trabalho onde eu sou professor de ética e cidadania, mas que eu realizo com os outros professores, um trabalho interdisciplinar sobre esse tema, que é o tema do meio ambiente, né? Um tema tão caro ao Papa Francisco. E eu quero começar a minha fala trazendo aqui um trecho que eu separei de uma carta que o Papa Francisco enviou para a presidenta da Conferência Mundial dos Institutos, por ocasião dos 75 anos da Prova da Mater, né? Então, abre aspas aí, porque fala do Papa Francisco. É uma carta do dia 2/2 de 2022. Olha só o que ele fala. A secularidade, vosso traço distintivo, indica uma forma evangélica exata de estar presente na Igreja no mundo, como semente, fermento. Por vezes, a palavra anônima tem sido utilizada para se referir aos membros dos institutos seculares. Prefiro dizer que estáis escondidos dentro das realidades, como a semente na terra e a levedura na massa. E não se pode dizer que uma semente ou levedura são anônimos. A semente é a premissa da vida, e o fermento é o ingrediente essencial para que o pão seja fragrante. Por conseguinte, convido-vos a aprofundar o significado e o modo da vossa presença no mundo, e a renovar na vossa consagração
a beleza e o desejo de participar na transfiguração da sociedade. Então, bonito ver os dois primeiros relatos aí falando sobre essa transfiguração da realidade, e eu também, na humildade do meu serviço, muitas vezes como uma semente escondida, porque são pouquíssimas as pessoas que sabem do meu trabalho sobre a minha consagração, tendo também, com a graça de Deus, esse fermento e essa semente que vai brotar no coração das crianças, e vou partilhar com vocês que isso já tem dado frutos, né? Essa massa tem crescido aí por meio dessa levedura, né? Então, quando a gente fala de educação ambiental, a gente tem uma lei nacional, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que é uma lei de 1999, que diz que esse é um tema transversal, que ele é um tema interdisciplinar, porque ele é essencial na vida dos alunos para que eles se desenvolvam plenamente, né? Então, hoje essa escola ela tem cerca de 70 alunos nas séries do que a gente chama aqui dos anos finais do ensino fundamental, que são os alunos do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. No período da manhã também nós temos alunos da pré-escola e do 5º ano, então esse trabalho que eu faço 6º ao 9º ano acaba também irradiando na vida desses menores que participam diretamente das atividades que a gente faz lá na nossa escola, né? Então, o nosso objetivo lá é tentar impactar a vida dos alunos. Eles são, na sua maioria, alunos que moram em sítios, em propriedades rurais. Uma grande parte deles mora como caseiros, né, que são aquelas pessoas que moram nas terras do patrão e que cuidam da terra do proprietário da fazenda. E uma pequena parte mora na sua própria propriedade, que é pequenina, né? Uma pequena área de terra, onde eles e suas famílias cultivam, né, para a agricultura familiar ou para uma pecuária familiar. Então, essa é a realidade que a gente tem. É uma escola que tem um trânsito, por isso, de alunos muito grande, porque como são de famílias de caseiros, né, eles mudam para outras regiões, e assim também chegam outras crianças para o nosso trabalho. Então, a gente desenvolve com eles lá um trabalho onde a gente busca impactar a vida deles, para que eles impactados consigam também impactar a vida de seus familiares e impactar a vida de toda a comunidade, né? Mostrando para eles que nós podemos, sim, produzir, mas essa nossa produção precisa respeitar essa terra, né? Eu trabalho com eles um filósofo chamado Hans Jonas, onde a gente vai falar sobre a responsabilidade que a gente tem com as futuras gerações, com aqueles que vão vir, né? Então, dentro do nosso distrito ali de Antônio Rocha, eu procuro mostrar para eles que depois deles, outras pessoas virão, outras gerações virão, e a gente tem uma corresponsabilidade de cuidar desse distrito para aquelas pessoas que futuramente também ali vão habitar, né? Então, a gente faz esse trabalho aí de consciência ambiental. E, como eu disse, esse trabalho, ele já tem fermentado, ele já tem dado frutos, né? Primeiro porque essa comunidade, ela está nas margens do rio que dá o nome para a nossa cidade, que é o Rio Barra Mansa. Então, hoje nós realizamos um trabalho com as crianças de conscientização sobre a respeito do uso do óleo, porque a maioria das famílias destinavam o óleo usado no ralo da pia, e esse óleo, como o esgoto, na maioria das casas é direto no rio, esse óleo tinha um grande impacto dentro do rio, né? E aí, nós hoje temos uma parceria com uma instituição da cidade que recolhe esses óleos, e aí tem dado frutos, por quê? Porque nós, inclusive, no ano passado, nós ganhamos o prêmio da escola que mais coleta óleo usado e dá destino para esse óleo usado. Então, esse é um dos frutos que a gente tem tido. Outra, a gente tem uma formação muito bonita de jovens cientistas. Nas últimas feiras de ciências da cidade e até do estado, a gente tem tido alunos que têm avançado para essas etapas das feiras de ciências, né? Na foto anterior mostrou aí um trabalho de uma mocinha chamada Alice, foi muito interessante, porque ela trabalhou com essa foto.
ela trabalhou com fungos, né, com cogumelos. E o trabalho dela tinha o objetivo de mostrar para as comunidades que os fungos podem ser uma forma complementar de renda para as famílias. Então, veja, uma aluna do 8º, 9º ano, uma aluna aí de 12, 13 anos, com um trabalho bonito desse, né, de tentar implementar lá no distrito a produção dos fungos, dos cogumelos, porque ela se alimenta deles, né, ela é uma menina vegana, para que isso também seja uma forma de renda para aquelas famílias, né? Então, a gente tem sido muito premiado nessas feiras fora da nossa escola. E uma outra coisa bacana também é que a gente tem conseguido enviar alunos para um instituto federal, para fazer o ensino médio no Instituto Federal, que é um instituto voltado para a questão do agro, né? E que trabalha muito essa questão da sustentabilidade. Então, a gente tem conseguido despertar na mente, no coração desses alunos, que o campo tem muita ciência e tem muita técnica que pode ajudar esse campo a produzir de forma mais sustentável. Então, esse trabalho é muito, muito legal. E a gente tem hoje alguns alunos também bolsistas em programas de apoio à pesquisa, a aluna desse trabalho, inclusive, que são projetos que pagam eles uma bolsa mensal para que eles pesquisem, né, se transformem em pesquisadores. Então, para uma área rural, onde a gente lida muito com... Eu falo que o maior problema lá são as famílias, que por muitas vezes baixam a estima das crianças, que eles não conseguem, que eles não têm possibilidade, que o futuro deles é a continuidade da vida ali no campo. A gente tem conseguido plantar essa semente de que é possível ir mais além do que essa vida no campo, né? E aí pedir para o Marcos passar também aí, uma coisa interessante, porque é uma comunidade pequenina, essa igreja muito bonita, é a igreja do distrito, e ela é uma igreja que conta com a ajuda de pessoas de outras comunidades para que ela funcione. E aí algumas famílias, por saberem que eu sou da igreja, pediram então que eu desse catecismo para as crianças da escola. E essa mocinha aí que está recebendo a primeira comunhão da mão do nosso pároco, ela foi uma aluna que, além de minha aluna, né, foi minha catequizanda também, e eu a preparei para receber aí a primeira comunhão. Então, é um trabalho desafiador, né, um trabalho mesmo de semente, de levedura, e como disse o Papa Francisco no início, não digo, e aqui as coisas são complicadas, a gente tem até uma recomendação da promotoria, que a gente nem pode rezar na escola, mas não pode, porque um tempo atrás rezava o Pai Nosso, e a promotoria recomendou à prefeitura que não se rezasse mais no início das aulas, mas que mesmo nessa situação eu vou tentando dar o testemunho e ensinando valores aí do reino, valores que me foram ensinados por Jesus, para que eu consiga, dessa forma, impactar as crianças e para que elas sigam aí, principalmente nesse cuidado com a casa comum, que foi esse pedido e uma das maiores inspirações do Papa Francisco aí, no seu ministério petrino. É isso, então, que eu tenho para apresentar para vocês. Bem, obrigado, Wagner. É outra temática que faz parte dos dramas humanos, que nós temos que dar conta de formar crianças para lidar com a natureza. Mas aí nós fomos mostrando aí o que é a vida consagrada e a ação nesses diferentes contextos, mas enquanto vocês pensam em perguntas, questionamento, para que os três possam responder, nós vamos ter aí um momento de cantar uma música para pensar. Não vai ser eu que vou cantar, porque aí vocês iriam embora, mas vai ter alguém que canta, acho que é o Ricardo, que vai cantar para nós, e aí a gente vai poder refletir um pouco em tudo que foi dito. Bom, quero convidar a todos para uma gaiteada rapidinho, né? Vamos aproveitar esse clima de Páscoa também, de transformação. Estamos refletindo sobre 3 projetos de impacto social aí. Então, quero propor que cantemos, né,
o refrão, de eu creio num mundo novo, porque acho que nisso cremos, né, como consagrados, né? Música antiga, acho que todos conhecem, quem conhece canta, quem não conhece aprende, mas é isso, eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Vamos lá? Eu creio num mundo novo. Eu creio pois Cristo ressuscitou. Eu creio, por isso alegre eu sou. É isso aí. Foi. Nós acreditamos em um mundo novo. Tá? Muito obrigado aí, Ricardo, também, pela sua colaboração. Pessoal, então vamos ver quem tem alguma pergunta para fazer, para colocar aí, para a gente ir aprofundando, sabendo que a nossa discussão e a nossa conversa é compreender aí o testemunho do consagrado secular nesses espaços de transformação. Eu acho que, em primeiro lugar, parabéns a todos, né, por essa exposição, por esse testemunho, e também seria bom, talvez, colocar, depois de conversar com o Márcio, que pudesse essa live aparecesse, né, pudesse ser acessado também nos grupos, né. Amanhã eu vou ter um encontro também com os professores, que justamente a gente trabalha essa questão da ecologia integral. Então, lá na Shekinah, nós vamos ter um encontro com os professores das escolas públicas. Bacana. Tem algumas mensagens aqui, também tem uma pergunta, né? Cícera diz assim: paz e bem, é nessa missão aos mais necessitados que Jesus Cristo e o Papa Francisco quer nossa presença. Depois diz assim, que haja transformação das mentalidades conforme nos ensina o Deus da vida. Depois tem uma pergunta: quantas pessoas trabalham com a Lúcia na casa? Nós temos 5 cuidadoras, temos uma equipe multidisciplinar, uma equipe técnica, o mínimo, que é uma coordenadora, uma assistente social e uma psicóloga, e pela CLT, mas nós temos os professores da rede municipal, domiciliar, da rede estadual domiciliar aqui no lar, temos também advogadas, temos contadora, todo esse pessoal é voluntário. A maioria é voluntária. Uma terapeuta integrativa, maravilhosa, que faz um trabalho com acupuntura, né, com ILIB, nutricionista, todo o pessoal é voluntário. Ok. Aí, mais alguma questão? Essas discussões. A Aparecida levantou. Não, pensei que a Guadalupe tinha levantado a mão. A Genesi levantou a mão. Eu não tenho uma pergunta para fazer, mas assim, um comentário e uma contribuição, né? Eu também atuo como voluntária em 2 projetos, que não é do meu instituto, porque o meu instituto tem como carisma a gente se misturar na sociedade e buscar de ajudar a impulsionar aquilo que já existe, né? Então, por exemplo, eu trabalho 2 vezes por semana como voluntária, o dia todo,
num projeto aqui em Passo Fundo, que já existe há 17 anos, que se chama Projeto Transformação, e que o objetivo é esse, o cuidado da natureza e educar as crianças, porque os destinatários desse projeto são as famílias de recicladores, de papeleiros, né, e seus filhos, e também num outro projeto que é de agrocompostagem, destinar os resíduos orgânicos para o lugar certo, né? Mas o que me chamou a atenção ali, porque é o que nós estamos sentindo aqui também, é o que comentou o irmão ali, né, que falou por último. Essa questão aí de que somos proibidos de rezar, de falar de Deus, de tudo isso, né? Eu sinto isso também aqui em Passo Fundo, onde atuo como voluntária. E então, eu acredito nisso, porque desde a minha juventude foi um pouco a minha, vamos dizer assim, a arma que eu usei, né, como docente, das realidades, assim, carentes, pobres, né. Eu comecei o meu trabalho como voluntária numa escola, e fui trabalhar com as crianças que tinham sido expulsas de outras escolas, né. E ali foi a minha faculdade, onde eu aprendi que existe algo que transforma o mundo e as pessoas, e que é o amor. Com o amor a gente consegue chegar lá, né? E eu creio que a gente hoje vai ter que utilizar muito, nesses tempos que estamos vivendo, né? Esta ferramenta, esta arma que todos nós temos, né? Que é o amor. Eu penso que o evangelho que muitos lerão hoje em dia, né? É o evangelho do amor. O nosso modo de tratar as pessoas, como o Papa Francisco, né? A questão do amor. É isso aí. Obrigada. Nada. Acho que a Elza levantou a mão. Só para um pequeno comentário. Estou aqui no estado de Goiás, né? Mas como é interessante que o país inteiro tem o mesmo problema, né? Também trabalho na Escola Família Agrícola, que tem a pedagogia da alternância, e a maioria dos nossos alunos, se não quase todos mesmos, já sofreram violência, as mães já sofreram violência, as crianças são violentadas, os meninos, não só as meninas, né? Estrupados, é uma situação muito triste, e como é urgente a gente, como consagrado, estando aí nesse meio, fazer alguma coisa, né? Descruzar os braços, porque é urgente, e em todo o país essa situação, né? E as nossas famílias são todas desconstruídas, os filhos moram ou com a madrasta, ou só com o pai, ou só com a mãe. Nós temos 2 adolescentes que moram sozinhos, não tem nem família, né? O pai abandonou, a mãe abandonou, então e a gente percebe que não é só aqui, a gente está aqui, nossa, só aqui nessa nossa região, não é, a gente vê que está em todo o país, né? Então nós temos que realmente fazer alguma coisa, nos unir e também nos fortificar. Esse momento aqui é para a gente se animar, ganhar força para continuar a caminhada, porque não é fácil, né? É isso que eu queria partilhar e muito obrigada. Bacana. Maria Franco levantou a mão. João, eu quero perguntar agora para vocês. Se você puder responder, ou se alguém puder responder, nos últimos 12 meses, aumentou 74% a violência no Brasil. Qual estado que vocês acham que é o mais violento do país? Chuta aí. Chutaram São Paulo e Ceará. Eu diria que é Goiás, né? Distrito Federal. Qual que é o menos? De mim, então é isso. O menos em todo o país. Com 84% em Distrito Federal. Qual estado que tem menos violência atualmente? O mais violento acertaram, agora o menos. Os gaúchos. Os gaúchos mesmo, Rio Grande do Sul. Mas essa semana mataram 9 mulheres. Sim. Assassinaram 9 mulheres.
Então não pode ser É o menos menos violento, gente, pelo satanás. amor de Deus. Mas é o seguinte, pela última, esse aí vai entrar no próximo pesquisa, mas na última pesquisa era. Minas está perdendo assim de longe. A violência em Minas está uma coisa absurda. Passo Fundo está uma cidade muito violenta. Porque aqui matam mulheres, matam homens, matam jovens, matam adolescentes, matam crianças. É uma coisa infernal, verdadeiramente, sabe? Uhum. Tá. Alguém mais tem alguma pergunta? Porque nós já estamos chegando aí 9h05, nós tínhamos combinado que não passaríamos das 22 horas. Tranquilo? Eu posso só dizer assim que, na realidade, a gente conhece o que está acontecendo, né? Mas o desafio é o enfrentamento, né? Alguém já disse que a maior força é o amor, e de fato é, não é? Mas, assim, as nossas atitudes, digamos assim, elas são muito insuficientes, né? Para atender a demanda, porque a demanda da violência está muito maior do que a oferta do amor, não é? Esse que é nosso grande desafio, né? Eu acho que é isso. Uhum. Nós apresentamos esse ano a sugestão da campanha da fraternidade sobre a mulher, né? Ainda não conseguimos esse ano, mas a gente pode continuar insistindo nesse ponto, porque realmente está precisando bastante, né? Uhum. Uhum. Veja, só para ir avançando, o que foi importante essa noite e o que marca é a importância do testemunho na vida consagrada. E nós tivemos aqui 3 pessoas que apresentaram o seu testemunho. E o Papa Francisco, quando aponta, e o próprio Evangelho, o próprio Jesus, o testemunho ele comunica sempre algo forte, e é algo que transforma, e é algo que modifica. Nós vimos aí a experiência de como é dar um testemunho no sentido do acolhimento, da escuta da pessoa com deficiência, e o que fazer para encaminhá-la. Já é algo que nós estamos mostrando para a sociedade que existe um caminho possível com a pessoa com deficiência, né? Não é o suficiente, não tem uma escala nacional, mas tem uma escala local que dá um grande testemunho. Eu acho que isso é uma coisa de ser valorizado, e se nós olharmos aqui para vários consagrados seculares, também tem os seus testemunhos. Depois, nós ouvimos aí o testemunho de trabalhar com a violência da mulher, a violência, não da mulher, né? A violência contra a mulher. Veja, é uma realidade que nós vemos enfrentando e cada vez mais dura e mais cruel. E aí também a gente vê como que a consagrada secular pode atuar neste lugar, nesse território, né? Está ali. E ali pode dar um grande testemunho e apontar um caminho, né? Indicar um caminho. E aí a gente vai vendo como que a encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade, a amizade social, como é que um consagrado, uma consagrada secular, dá um testemunho para concretizar essa experiência que o Papa Francisco denominou de amizade social, né? Que é um elemento, uma possibilidade de proteger e de defender a vida das mulheres, né? E ao defender a vida das mulheres, estão defendendo também a vida das crianças. E depois, como lidar com essa novidade, que é uma novidade que fica mais clara no século XXI, que é a questão ecológica. Como é preparar crianças para essas mudanças de mentalidade, de uma outra visão,
para lidar com a natureza. É outro testemunho potente, né, que vai nos indicando como transformar o mundo, como transformar a sociedade, em outras palavras, como o Papa Francisco diz, como ser fermento, né, e sal nesses territórios, nesses diferentes espaços. Tivemos 3 testemunhos que nos mostram como isso é possível, como isso acontece. Às vezes, quando a gente pensa na transformação do ponto de vista sociológico, fica para a gente quase que inacessível, né? Distante. A gente poderia pensar assim, o que eu vou fazer contra a violência contra as mulheres? É muita coisa, eu sou incapaz. O que eu posso fazer para modificar essa situação da natureza? Eu sou incapaz, é um oceano de questões, de problema. O que eu posso fazer com a pessoa com deficiência? É um oceano também de dificuldade. Mas a gente viu que é possível, em pequenas experiências, pequenas possibilidades que vão transformando e mostrando que é possível dar testemunho do Evangelho e viver a consagração secular. Agora nós vamos dar 1 minuto para cada um que deu o seu testemunho, fazer o comentário e aí nós vamos encerrando, tá bom? A gente poderia começar agora pelo Wagner, inverter a ordem, né? E aí temos 1 minuto, 2 minutos para poder fazer suas observações e considerações cada um. Eu quero agradecer, né, a oportunidade oferecida aí pela conferência, na pessoa da Moema e pela equipe aí, sócio transformadora, na pessoa do João, ao Marcos aí pelo apoio técnico. E desde o primeiro dia que a gente se reuniu, eu fiquei muito tocado da gente saber que pessoas com a mesma vocação que a gente desempenham trabalhos tão importantes e tão bonitos, né? Esses testemunhos nos animam a continuar, nos dão forças na caminhada, né? Então, eu rezo a Deus para que não desanimem e para que esses testemunhos incentivem mais pessoas a continuar essa caminhada, né? Deixo aqui meu abraço pascal, ainda nessa 8ª de Páscoa para todos, desejando que as experiências que a gente tem encontrado da paixão do Senhor, no meio de tanto sofrimento, ressuscitem aí na glória e na alegria, viu? Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Aí poderia ser a Maria Franco. Bom, foi um prazer estar com vocês, né? É sempre importante a gente poder estar no nosso ambiente, né? Como consagrados, para mim, nós estamos no nosso ambiente, realmente. Eu quero dizer que talvez a gente precise parar e pensar que a gente não pode ter medo. Porque se a gente falar assim, eu não dou conta, eu não sei, não é a gente que faz, é Deus que faz. A gente tem que estar presente lá, É difícil, mas, assim, a gente encontra força até de passar um dia todo trabalhando com tanta desgraça e conseguir chegar em casa inteira, né? Cada dia é um dia. E foi um prazer, tá? Espero ter ajudado e não atrapalhado, né? Maria Lúcia. Também quero agradecer, não é, de estarmos como consagradas e consagrados juntos, não é, nessa caminhada, justamente nesse momento tão especial, né, do retorno do nosso Pai Francisco ao céu, nos sentindo muito órfãs, mas do outro lado também na alegria, porque temos a certeza, não é, que só amou e fez o bem. Isso serve sempre de grande testemunho para a nossa vida também consagrada, de estarmos ao lado sempre dos mais vulneráveis, daqueles que são colocados à margem da sociedade, trazê-los para o centro, fazê-los se sentirem dignos, filhos e filhas de Deus,
Então, que a gente continue nessa nossa missão, seja lá onde for, né, o nosso profissional, para a gente viver essas virtudes dos conselhos evangélicos. Beijo e rezem para mim. Então, agradecendo aqui as três pessoas que deram testemunho, a Maria Lúcia, a Maria Franco, o Wagner, por esse brilhante testemunho, e também agradecendo aqui a conferência e todos nós. A Moema hoje deu exemplo, foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Pedro, o evangelho hoje diz assim, vou pescar. Aí todo o grupo foi junto com Pedro. A Moema falou, vamos transformar, e nós todos viemos junto. E aí, depois, chegando lá, não encontrou os peixes, ele estava sem encontrar peixe, mas Jesus apareceu e deu o sentido e deu a esperança. Eu acho que o evangelho de hoje nos ajuda a compreender esse processo aqui hoje. No fundo, lá, nós vamos também pescar, e aí, na hora de partilhar o peixe, reconhecer o Senhor. Eles não tinham reconhecido o Senhor, mas na hora que praticaram esse testemunho bonito que foi dado aqui hoje, reconheceram o Senhor. A gente reconhece o Senhor no testemunho da solidariedade. Então, vamos juntos rezar um Pai Nosso, pedindo a Jesus que nos ajude a descobrir, pelo testemunho, o sentido da consagração secular. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, o nosso de cada dia, dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, muito obrigado a todos e a todas. Em breve teremos outro encontro desse para a gente continuar analisando os nossos testemunhos e descobrir que, pelo testemunho, a gente reconhece o Senhor. Com certeza. Foi lindo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Marcos. Você que deu essa figura e o Ricardo. Boa noite, gente. Falou, senhor, pessoal da série. Valeu, beijo. Guadalupe, Aparecida. Guadalupe, Maria. Gostei de ver a Lúcia e a fraternidade. Abraço a todos. Boa noite. Abraço. Boa noite. Boa noite. Abraços. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, tudo bem? Úrsula, boa noite. Madrugada para ver a missa. Acabou. É. Pegando carona. Boa noite. Boa noite. Bem. Paz e bem. Muito obrigada pela organização. Até mais. Valeu, Marcos.